Sim. Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a essa terceira aula do Seminário de Bioética, Vida e Família, uma iniciativa do Instituto Pius, com vários dias, várias aulas, né? Hoje é a terceira, com a presença do nosso amigo doutor Gabriel, desculpa, Arregui, Arregui. Ok. isso. Então, o doutor já está aqui com a gente. E sem delongas, doutor, a palavra é contigo, ele vai expor, como ele falou já, né? E aí depois no final ele abre para as perguntas. Porém, se alguém realmente tiver com muita vontade de perguntar, fica à vontade. Doutor, Exatamente. É, eu pegando aqui, pronto. Então, muito obrigado pelo convite. Felicidade muito grande estar aqui com vocês. Para essa aula, foi estava programado que seríamos eu e a doutora Melissa, né? Foi falado que a doutora Melissa não poderá estar conosco hoje. Todos estão sabendo. bem lembrado, doutor. Eu não sei, então quero, por favor, pode explicar para o pessoal que realmente aconteceu um imprevisto com ela. Então, E a participação dela será surgiu. remarcada, certo? Exatamente. Surgiu um imprevisto, ela recebeu um convite importantíssimo que não tinha como deixar de ir e conversou com o Endel. Endel entendeu e inclusive estimulou que ela estivesse, mas a aula dela vai ser remarcada para terça-feira, se não me engano. Mas o Endel vai entrar em contato para passar essa informação certinha. De qualquer forma, são dois assuntos que são muito conectados. A questão dos contraceptivos e os abortos ocultos. A parte dos abortos ocultos é a parte que ela vai falar, a parte que ela vai explanar muito bem. Ela é excelente nesse assunto. Mas eu sei que é uma questão que traz muitas dúvidas, traz muitos questionamentos, muitas perguntas, e como tem total relação com o assunto que vamos falar hoje, se surgir alguma questão, alguma conexão, alguma relação que queiramos fazer, não tem o menor problema, podemos já conversar, já introduzir esse assunto, especificamente dos abortos ocultos hoje. Mas o foco da aula vai ser justamente nos efeitos dos anticoncepcionais, certo? Então, vamos começar. Eu preparei nesse formato de uma conversa, né? Não fiz questão mesmo de que não fosse algo engessado como uma aula, não que tivesse problema, eu acho que talvez o objetivo fosse ser uma aula mesmo, mas eu quero trazer uma conversa, uma apresentação para discutirmos e conversarmos, porque é, esse é um tema que está muito enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade, só que em uma visão extremamente oposta ao que vai ser apresentado hoje. Os contraceptivos, em um pensamento de planejamento familiar, na nossa sociedade atual, é apresentado como um benefício, algo positivo, algo que deve ser feito e algo natural para a saúde da mulher. E só que a gente começa a e estudar pela bioética, pela medicina, pela fisiologia e pela religião, que a gente não pode deixar de lado de forma nenhuma, e começa a perceber como tudo que nos é apresentado na sociedade atual é diferente. Não é como nos apresentam.
Então, queria justamente começar falando um pouco sobre a história, sobre como foi criado o, o anticoncepcional e essa mentalidade contraceptiva da forma que nós vivemos hoje. Porque, poxa, vamos então falar sobre esses remédios que foram desenvolvidos para ajudar as mulheres, para estimular o trabalho das mulheres e o bom desenvolvimento da atividade feminina. Gente, não é nada disso. E essa história, infelizmente, é muito mais triste do que nos contam. A gente volta lá para o final do século XIX, já assim, pensando de um modo muito além de simplesmente o anticoncepcional, mas lá no final do século XIX surge Thomas Malthus. A gente estuda o malthusianismo, né, as teorias de Thomas Malthus no colégio. A gente aprende sobre a teoria dele, né, de que a sociedade entraria em colapso quando ele fala que a, os alimentos, a produção, o desenvolvimento do, de alimentos e todas as condições para o bem-estar do ser humano cresceriam em uma progressão aritmética, enquanto a população cresce numa progressão geométrica. Ou seja, a população cresce muito mais rápido do que o suporte que a gente pode dar para essa população. Então, a sociedade entrará em colapso com uma sem ter condições de se desenvolver. Essa é a teoria lá no final 1870, 1800 e quase 1900. Ele desenvolveu essa teoria e começou a propagar essa teoria dele. Ele não falava sobre intervenções. Thomas Malthus não falou sobre o que deveria ser feito. Ele simplesmente falou sobre essa teoria. Mas o neomalthusianismo começou a falar sobre intervenções, sobre o que devemos fazer para não permitir o crescimento populacional dessa forma, uma vez que o, a estrutura para essa sociedade, com esse desenvolvimento, não acompanharia o crescimento populacional. Aí a gente começa a pensar, gente, a gente pode falar, vocês assistiram os filmes dos Vingadores? E o exato argumento que o vilão do filme, Thanos, fala é exatamente isso. Ah, então, eu realmente acho que se Thomas Malthus fosse vivo atualmente, ele seria um grande defensor do Thanos e do que ele queria fazer. Poxa, do jeito que é, o universo, né? Porque lá nos Vingadores estamos falando de vários mundos, mas a população está crescendo. Vamos, com um estalar de dedos, reduzir essa população à metade. E com isso, a metade que ficar vai ter muito mais condições de sobrevivência. A gente vê isso numa ficção, né? Assim, uma aventura de super-heróis, só que é exatamente, assustadoramente, exatamente o que começou a ser defendido. Mas, com um detalhe muito importante: se eu puder, eu ainda, entre o que foi dito por seres humanos da sociedade que viveram entre nós e o Thanos, confesso, eu defendo o Thanos. Porque o Thanos, pelo menos, gente, por favor, estou falando isso com muito cuidado, tá bom? Mas o Thanos estalou o dedo para que 50% da população, de modo aleatório, fosse eliminada, para que a outra metade conseguisse sobreviver.
o que nós vimos no começo do século XX foi o surgimento de uma mentalidade eugenista. E o que é essa eugenia? É começarmos a pensar que, se temos uma população muito grande, que, em que a sociedade não consegue dar conta, vamos eliminar os piores. Já deixa de ser aleatório e a gente começa a escolher quem vale a pena viver. Pobre, de uma raça inferior, segundo o julgamento de quem quer colocar essas regras, e determinados critérios vão ser utilizados para essa seleção. E dessa forma, a gente começa a fazer essa seleção eugênica para selecionar quem vale a pena viver. A gente viu isso em diversos pontos. A gente viu o desenvolvimento do nazismo, do fascismo, isso falando que judeus não prestam, negros, ciganos, pobres, tantas, é, tantas vertentes falando quem vale ou quem não vale a pena viver. Mas começou a surgir também o pensamento do, a partir do feminismo, e num feminismo muito atrelado à mentalidade marxista-leninista, que traz, a gente, quando lê o Manifesto Comunista, livro de Karl Marx e Friedrich Engels, a gente vê aquele último parágrafo, né, proletariados do mundo unidos, e como fala sobre luta de classes, o proletariado contra o patrão, o pobre contra o rico. E chega então o movimento feminista e fala a mulher contra o homem. E dessa forma começa a haver essa briga de classe. Daiane, você está com a mão levantada? Ah, tá. Achei que você queria perguntar alguma coisa. Tudo bem. Mas seguindo, então, como que então, falando a mentalidade eugenista nesse início do século XX, começou a ter o desejo de limpar a sociedade. Se nós precisamos reduzir a sociedade, vamos aproveitar e limpar a sociedade de quem a gente não quer que esteja entre nós. Como podemos fazer isso? Através da esterilização, da contracepção e do aborto. E dessa forma, a gente, poxa, pegar uma pessoa e matar, não vamos fazer isso, né? Mas e se a gente não deixar que ela nasça? Se a gente, olha, essa mulher que eu não acho que vale a pena viver, já nasceu. Não vou fazer nada contra ela, porque afinal, matá-la seria muito absurdo. Só que e se eu não deixar que ela se reproduza? Então, a partir daí, surge, começam a surgir essas ideias. E como que a gente pode fazer isso, então? Desenvolvendo não só os métodos, mas também o pensamento e todo o raciocínio. É muito mais interessante porque, se eu simplesmente desenvolvo uma pílula anticoncepcional, a mulher pode não tomar, ela pode escolher não tomar. Então, muito mais do que desenvolver a medicina, a gente começa a desenvolver a sociedade para pensar que não vale a pena ter filhos, que é melhor ter poucos filhos, que é melhor que a mulher comece a ter filhos numa idade mais avançada. E para isso, eu falo que é muito melhor, é muito mais importante que ela desenvolva muito mais a sua carreira acadêmica. Aí a gente vê, não é exatamente o que a gente vê acontecendo hoje em dia, a mulher se forma com 18 anos, ela sai da escola, mas ela precisa fazer uma faculdade. Vai fazer uma faculdade até 23, 24, 25 anos. Agora ela se formou, ela precisa entrar no mercado de trabalho. Para entrar no mercado de trabalho, ela não pode ter filhos. Então ela começa a entrar no mercado de trabalho, mas ela vai entrar
por baixo, né? Ela não vai entrar já com cargo alto. Então, ela precisa se desenvolver no trabalho, precisa ir crescendo e é, conquistando o espaço até que ela chegue a uma posição de chefia, a uma gerência, a uma direção. E, gente, que fique claro, isso é o, o desenvolvimento, a saída da mulher de casa para para se desenvolver no mercado de trabalho é uma demanda do mundo atual e a gente não se opõe a isso de forma nenhuma. É maravilhoso que a mulher possa desenvolver o seu trabalho. A grande questão é o raciocínio antinatalista e antifamília que foi desenvolvido com esse desenvolvimento da mulher. É, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, tem um podcast atualmente que está muito divulgado no meio católico, que é o podcast Ânima, e eu fui convidado para falar exatamente sobre esse assunto. E eu estava conversando, fui convidado por uma amiga minha, excelente médica, e eu falei exatamente isso para ela. Eu estou aqui hoje diante de uma médica extremamente capacitada, muito boa, com quem, inclusive, ela é minha amiga, minha colega, e eu tenho pacientes em comum com ela. Eu ligo para ela, eu discuto o caso clínico, eu confio plenamente nela, sei que ela é boa e ela precisa ser boa. Ela fez uma faculdade, ela fez uma residência, ela atualmente é chefe sócia, dona de uma clínica excelente aqui no Rio de Janeiro. E a mulher no mercado de trabalho é uma demanda do mundo atual e é maravilhoso que nós tenhamos mulheres muito bem capacitadas, mas isso não pode vir com o bloqueio do primeiro, mais natural chamado dessa mulher, que é o chamado à maternidade. Mas a sociedade ensinou exatamente dessa forma. Ensinou que para a mulher ser bem-sucedida, ela precisa sair, ela precisa ter uma mentalidade contra o homem, exatamente como nós vimos no pensamento marxista. A mulher se torna a adversária do homem. E foi isso nos trouxe para a sociedade que nós estamos atualmente. Mas, voltando ainda, estamos falando de modo geral da sociedade, mas quero voltar para o foco nos contraceptivos. E indo lá para os Estados Unidos, lá em 1873, foi aprovada uma lei Comstock, porque foi escrita pelo Anthony Comstock, lá nos Estados Unidos, que tinha o objetivo de combater a promiscuidade, a pornografia e a imoralidade. Ou seja, essa lei proibia a venda, a propaganda, a disseminação de informações e que levassem a controle de natalidade, a, ao desenvolvimento de anticoncepcionais. Anticoncepcionais não existiam, pílula e hormônios e tudo mais, mas com esse controle de natalidade. Porque se sabia lá essa época sobre a relação dessa promiscuidade, desse aumento de pornografia, tudo isso. Mas aí surge Margaret Sanger. Não sei se vocês já ouviram, esse nome é bem conhecido. Ela é fundadora daquela clínica Planned Parenthood, que até hoje essa clínica existe e tem total relação com o aborto nos Estados Unidos. E ela ela escreve: as gestações indesejadas não são apenas perigosas para as mulheres, mas são também limitadoras de sua capacidade de serem produtivas para a sociedade. Vocês entendem esse raciocínio, que dizer que a mulher, uma mãe, uma mulher
que vai ter seus filhos e criar a sua família, isso não é produtivo para a sociedade. O raciocínio é exatamente o contrário. O maior investimento que a gente pode fazer na sociedade é justamente criando bons filhos para essa sociedade. Mas surge ela falando isso dessa forma, falando sobre, então, controle de natalidade. Ela, inclusive, foi quem criou esse termo, né? Birth control, o controle de natalidade. É, e ela, por conta da lei que estava em vigor nos Estados Unidos, foi presa. Só que, ao ser presa e ao ser julgada, começou a levantar essa discussão. Começaram a surgir grupos de discussão sobre esse controle de natalidade. E então começou a gerar todo esse pensamento revolucionário sobre o controle de natalidade, como fazer, o que deve ser feito, o que pode ser feito. Paralelo a isso, pesquisas estavam sendo feitas, a medicina estava se desenvolvendo e começaram a surgir pesquisas e os meios de pesquisa, né, inicialmente com coelhos, começaram a fazer experimentos, né? Pega o ovário de uma coelha grávida, prenha, e coloca esse ovário numa coelha não prenha. E foi visto que esse ovário, com os hormônios da gestação, leia-se estrogênio e progesterona, essa coelha que recebeu esse ovário ficava por alguns meses infértil. Ou seja, se eu dou esses hormônios em dose alta, eu consigo bloquear a fertilidade de um coelho mamífero. Né? A gente começa a fazer um paralelo com os seres humanos. E começaram, então, a pesquisar esses hormônios, a progesterona e o estrogênio, estradiol, de modo específico. Foi visto que a progesterona, o hormônio natural, como é produzido no nosso corpo, não seria um bom remédio para controlar essa natalidade, porque o efeito dela passa muito rápido. Então começaram a se desenvolver o que a gente chama de progestágeno, hormônios que imitam a progesterona. E da mesma forma, os hormônios que imitam o estradiol. E começaram a ser feitas pesquisas. Mas como fazer pesquisa em um país que tem uma moral, que tem uma mentalidade contraceptiva, tem uma influência cultural e religiosa grande, como é os Estados Unidos? A gente jamais conseguiria a aprovação desses estudos. E aí, esses estudos, lá em 1955, o Gregory Pincus, grande estudioso dos anticoncepcionais, grande desenvolvedor das pílulas anticoncepcionais, começa a desenvolver esse estudo em Porto Rico. Lembra quando a gente estava falando lá no começo da aula sobre as medidas eugenistas, sobre o pensamento eugenista? Aí, poxa, eu estou desenvolvendo um medicamento totalmente desconhecido, não sei o que vai causar de efeitos colaterais, não sei se vai fazer mal, então não quero trazer para a minha sociedade esse experimento. Não vou fazer isso nos Estados Unidos. Vou levar para um país pobre, um país de terceiro mundo, um país com uma sociedade descartável. Gente, olha isso. Olha esse raciocínio como é feito. E ele, inclusive, escreve: aqui é um lugar perfeito, pois não há influência cultural e religiosa que se oponha à ideia de controle de natalidade. E aí foram se desenvolvendo os estudos e até que surge a primeira pílula. E em 1960, a pílula é então aprovada pelo FDA nos Estados Unidos. Só que, em 1960, aquela lei
que combatia promiscuidade, pornografia e imoralidade ainda estava em vigor. Então, como eles fizeram? Não vamos dizer que é para controle da natalidade. A gente vai dizer que é uma pílula para tratar distúrbios menstruais, sangramento, ciclos irregulares. Vamos tratar com essa pílula e vamos colocar na bula como um efeito colateral do uso dessas pílulas, é possível que a mulher fique infértil durante o uso. E aí a gente tem a aprovação, porque, olha, não era uma pílula anticoncepcional, era uma pílula que tratava distúrbios menstruais e que tinha um efeito colateral, que, poxa, que tristeza, né? Infelizmente, leva ao efeito o contraceptivo. E aí a gente começa a ter uma pílula que está sendo vendida pelo seu efeito colateral e não pelo seu efeito original. E, e assim surgiu. E essa é uma breve história de como a pílula já foi desenvolvida e lançada sob uma mentira. E esse é o grande benefício, o grande libertador que dizem da, das mulheres e do movimento feminista. Em 1968, o Papa Paulo VI, inclusive, fico muito feliz de estar hoje, nesse dia, falando sobre isso, porque hoje é o dia de São Paulo VI. Hoje ele é um santo da Igreja Católica, foi um Papa que lá em 1968 escreveu a encíclica Humane Vitae. Eu tenho ela aqui comigo porque eu vou querer ler um trecho para vocês. Mas por que ele escreveu essa encíclica? Justamente porque começaram a se desenvolver essas pílulas, começou a ter essa demanda das mulheres saindo de casa e indo para o mercado de trabalho, e começou a surgir essa cobrança da posição da Igreja Católica. Olha, como vamos fazer? Que devemos, como devemos nos portar diante dessa, desse novo medicamento, dessa sociedade que está se desenvolvendo dessa forma? E ele escreve esse parágrafo eu sempre gosto de ler, porque eu sei que é muito chato uma aula em que a gente fica lendo slide, né? Mas eu gosto muito de ler e vocês já vão entender por quê. Aqui, graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais do bem fundamentado da doutrina da Igreja nesse campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis nesse ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral, e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles sofismarem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher, e sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Gente, isso daqui foi escrito em 1968 e é uma exata profecia do que nós estamos vivendo hoje. Vocês concordam comigo que é exatamente o que está escrito aqui que nós estamos vivendo? Hoje nós temos os homens que perdem o respeito pela mulher, pelo corpo da mulher, pelo funcionamento do corpo da mulher, e consideram como um simples instrumento de prazer. E claro, lá em 1968, ele falou muito dos homens para as mulheres, só que a gente vê também uma via de mão dupla. A gente vê mulheres
usando os homens como mero instrumento de prazer. A gente vê isso acontecendo aqui. Então, assim, com tudo isso que conversamos, já estamos há meia hora conversando, mas toda essa introdução, eu já quero colocar o primeiro efeito do contraceptivo, exatamente essa perda do valor do casal. O homem pela mulher e a mulher pelo homem. E aí, é, estamos falando ainda de efeitos, mas ainda não entramos em medicina, ainda não entramos em fisiologia, estamos falando simplesmente da perda do respeito. Mas vamos então entrar na medicina? Vamos começar a falar sobre o que o hormônio causa no corpo da mulher? Como já falamos dessa parte da perda do respeito, em primeiro lugar, quero falar sobre a perda de libido que o anticoncepcional causa na mulher. Por quê? Porque vocês lembram quando eu falei os hormônios que estão lá na pílula anticoncepcional e também no DIU hormonal, no adesivo, no implante, esses hormônios sintéticos tem o objetivo de imitar os hormônios da mulher. Só que esses hormônios no corpo da mulher, agindo de forma natural, tem momento de estar em baixo, tem momento de estar em altos, e essa regulação é muito importante para a sinalização no corpo da mulher do funcionamento, do momento de menstruar, do momento de ovular, do momento de ser fértil, do momento de ser infértil. Gente, a mulher, e essa informação que deveria ser muito conhecida, é quase uma surpresa quando eu falo, só que a mulher, na maioria dos dias, é infértil. Ela, em poucos dias do mês, é fértil. E, inclusive, falando sobre métodos naturais, esse conhecimento dos ritmos biológicos da mulher, usando métodos naturais, e eu sou. Tem gente aqui que me conhece, né, Angélica? Sabe que eu sou um médico que trabalha especificamente com é, esses métodos naturais, de modo específico, o método Creighton, a partir do qual eu desenvolvo a Naprotechnology. Naprotecnologia, tecnologia de procriação natural, uma forma médica de atuar, tratando, fazendo medicina de verdade, conhecendo o funcionamento do corpo da mulher. E falei da Angélica aqui porque ela é instrutora desse método, o método Creighton. Então, exatamente conhecendo o funcionamento. Então, conhecendo, eu sei que no começo do ciclo eu não tenho progesterona. Eu vou começar a ter progesterona depois da ovulação, o hormônio progestação. Progesterona diz exatamente a função do hormônio. É o hormônio que mantém a gravidez. Lá no começo do ciclo, eu tenho os hormônios que estimulam o ovário, LH, FSH, e aí esses hormônios estimulam a produção do estradiol, o estrogênio que começa a subir até que ele cai. Quando ele cai, sinaliza para que o LH tenha um pico que vai subir para que a mulher ovule, e depois da ovulação, começa a produzir a progesterona. Claro que estou falando isso muito rápido e não é o foco da aula, mas eu só quero que vocês entendam que tem momento de estar alto e tem momento de estar baixo. Quando eu dou uma pílula, quando eu coloco um DIU, quando eu dou hormônio sintético para essa mulher, eu pego essas subidas e descidas, como devem ser, e transformo em um platô. E esse platô é o que bloqueia o ciclo da mulher. E esse bloqueio vai ter todos os efeitos colaterais. Por quê? Porque não estamos falando somente de útero, ovários, trompas e vagina, mas esses hormônios atuam no corpo da mulher, em todo o corpo da mulher. Então, esses mesmos hormônios vão ter efeitos na libido, porque mexem com a parte psicológica da mulher,
vão ter efeitos vasculares, risco de trombose, vão ter risco de câncer, vai ter risco de mexer com a parte óssea da mulher, tudo isso por conta da desregulação do ciclo natural da mulher. Então, assim, esses efeitos começam a vir e, e um detalhe muito importante, que aí é o gancho que eu gostaria, eu estava me programando para deixar esse gancho para então a Melissa começar, vai ficar um gancho meio longo, né, até a terça-feira. Mas, lembra, eu estava falando lá de 1950, 1960, começaram a ser estudados esses hormônios sintéticos em doses muito altas. E com doses muito altas, a gente conseguiu, a gente pensando como os médicos, né? Conseguiu bloquear o ciclo da mulher. Só que com essas doses muito altas, as mulheres começaram a ter efeitos colaterais absurdos, começaram a ter efeitos, inclusive, danosos e levando à morte, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, um acidente vascular, são consequências graves que matam. Então, poxa, essas doses estão muito altas. A gente está conseguindo bloquear o ciclo, mas as mulheres estão morrendo. Não podemos fazer isso. O que a gente vai fazer? Vamos, então, diminuir a dose e ver quanto que a gente consegue diminuir para manter o efeito contraceptivo, diminuindo a os efeitos colaterais. E assim, as primeiras pílulas, só para ter uma noção de quantidade, né? Lá no começo se usava pílula com 50 microgramas do etinil-estradiol, o hormônio que imita o estradiol. Atualmente, a gente tem pílulas que usam 10 microgramas, 5 microgramas. Então, assim, 20%, 10% do que foi usado antigamente. E com isso, de fato, nós conseguimos reduzir muito os efeitos danosos para o corpo da mulher do uso dos anticoncepcionais. Mas aquele efeito de garantir que a mulher não vai ovular, a gente já não consegue garantir. A, a gente começa, a mulher não ovula, mas à medida, depois de um ano, depois de 2 anos, tem estudos que mostram que 80% das mulheres usuárias de DIU hormonal, após o primeiro ano, voltam a ter ovulação. Elas ovulam. Só que, então, o método primário de ação desses medicamentos, seja o DIU, seja a pílula, esses métodos hormonais, é bloquear o ciclo da mulher. Só que eles não funcionam 100% das vezes. E aí entra o método secundário de ação, que é, uma vez que a gente não conseguiu impedir a ovulação e ela ovulou e teve relação, e o espermatozoide chegou lá no óvulo e fecundou esse óvulo, eu então não vou permitir que esse óvulo se fixe dentro do útero. Eu vou atuar sobre o endométrio, a camada de dentro do útero, para deixar muito fina, de modo que o embrião, que já é o filho dessa mulher, não consiga se fixar nesse útero. E a mulher, então, engravida, só que ela tem um aborto, porque esse filho não consegue se fixar dentro do útero dela. Mas esse aborto é um sangramento. E é um sangramento tão inicial que ela pensa, inclusive, que é uma menstruação, quando a menstruação deve vir, ou veio um pouco atrasada, mas foi uma menstruação que atrasou. Ou seja, é um aborto oculto, porque a mulher nem soube que engravidou. Então, o, isso é um ponto muito importante e que a gente precisa, quando for falar, falar com muito cuidado. Porque, Gabriel, DIU é abortivo? Gabriel, pílula anticoncepcional é abortiva? Olha a resposta que eu vou dar. Não, não é.
o método de ação primário desses métodos não é abortivo. O DIU foi criado para não permitir que o espermatozoide encontre o óvulo. A pílula foi criada para não permitir que a mulher ovule, então chegue o óvulo para ser fecundado pelo espermatozoide. E esse mecanismo de ação não é abortivo, uma vez que não houve a formação de um embrião. Mas, e esse mais é o ponto mais importante que a gente deve entender. Quando esse mecanismo primário de ação não funciona, entra em ação o mecanismo secundário. E o mecanismo secundário é abortivo. É não permitir que o embrião, o óvulo já fecundado, que se tornou um embrião, uma célula humana com DNA próprio, se fixe no endométrio e comece a se desenvolver. Então a gente aborta essa célula, esse aglomerado de células, o nome que vocês quiserem dar, mas a gente fala aglomerado de células como se dessa forma fosse tirar a humanidade desse ser. Mas é um ser com DNA próprio. E um ser com DNA humano é um ser humano. E um ser humano é digno de toda a humanidade, de toda a dignidade humana, desde a primeira célula, desde a sua concepção até a sua morte natural. Então, com isso, acho que se eu for falando ainda mais, vou entrar muito no tema da Melissa. Então, gostaria de abrir para dúvidas e abrir para um bate-papo mesmo, se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, estou totalmente disponível. Muito bom, doutor Gabriel, que é um assunto incrível. Tenho certeza, tenho certeza que todo mundo tem alguma dúvida. Tenho certeza, tenho certeza. Eu tenho aqui um monte. Mas o doutor pode ficar à vontade, né? Foi até uma orientação do professor Wendel, como houve essa mudança na programação, né? Eu não sei se ele conseguiu falar Está falando aqui com o doutor, mas ele disse que, na verdade. pois não. Olá, Boa noite, é o Hudson. tudo Olá, bem? Hudson. Oi, doutor Daniel, tudo bem, né? Tudo bem? Obrigado aí pela aula. O senhor falou Thomas Malthus, ele não sugeriu nenhuma ação para o controle da população? É isso que o senhor falou? Foi. Ele só levantou. Claro que, isso, e claro que esse estudo real mesmo, eu aprendi lá no meu ensino médio, em aulas de geografia e história. Eu não fiz um estudo aprofundado do Thomas Malthus, a gente conhece as teorias malthusianas, né? Mas o que a gente aprende mesmo é que quem de fato começou a determinar ações e planejar métodos desse planejamento populacional foi o neomalthusianismo. Foi o movimento que gerou a partir de então, né? Isso, isso. Ele era um pastor anglicano, né? O Pelo que eu Thomas lembro, Malthus. sim. Isso. É, recente numa formação, alguém falou sobre um pastor, mas não sei se é ele, que percebeu que estava batizava mais pessoas do que morriam. Aí, é ele, então? Confe... Olha, confesso que eu acabei de correr aqui no Google, mas é exatamente isso. Thomas Aham, Robert Malthus foi um clérigo anglicano, economista e matemático. aham. Eu queria uma outra dúvida sobre as minhas perguntas, doutor, assim, é que eu e minha esposa, nós temos um trabalho aqui na nossa cidade, onde a gente está tentando
Nós fazemos algumas palestras, né, contra o aborto e hoje, assim, de uns 2 meses para cá, minha mente, assim, as informações cresceram muito, sabe, assim, na questão, né, dos métodos contraceptivos, o motivo, né, disso aí, e vai contra, assim, a nossa fé, né, eu estou preparando uma palestra para sábado para o pessoal para o grupo de jovens, e eu já mudei alguma coisa aqui, já coloquei lá para iniciar lá, cresceis e multiplicais, né, como está em Gênesis. É, então, assim, quando a gente fala aí de todo esse imbróglio, né, que a gente está falando aí, a gente percebe que é mesmo assim, algo que vai contra os planos de Deus, vamos dizer assim. Sim. Então, são muitas coisas. E na fala do senhor aí, eu queria saber, aí eu estou falando isso que eu quero acrescentar mais subsídio no que eu vou falar, sabe? O Sim. senhor comentou sobre o uso, né, do anticoncepcional. Eu queria saber, a, a mulher que... Doutor Daniel está aí ainda? Eu tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Uma mulher que usa anticoncepcional durante aí 20 anos e já está há 10 anos sem usar. Se ainda tem algum efeito colateral no organismo, se existe alguma coisa que precisa ser investigado, tratado. Então, essa é uma pergunta é, que é muito perigosa de se responder, porque o que você vai ler na bula do medicamento? Pensando, estamos falando sobre pílulas, sobre a pílula anticoncepcional, né? Isso, é. O que você lê na bula, o que você inclusive estuda nos livros e o que ensina é que a mulher parou de tomar a fertilidade de volta imediatamente. Tanto que isso, na verdade, é usado. A gente precisa lembrar que a gente está falando de indústria farmacêutica, que para liberar uma dipirona, o remédio mais básico, assim, digamos, faz uma bula de 2 metros em cada caixa. Por quê? Por causa de processos e por conta de possíveis efeitos colaterais. Mas então, como a mulher compra a, a pílula com o desejo da contracepção, está escrito lá na bula. Se a mulher esquecer um dia de tomar, ela já pode engravidar. E de fato, acontece, né? Se a mulher não tomar direitinho como deve ser tomado, ela está sujeita a uma falha do método contraceptivo. E isso, então, dessa forma, é divulgado que, parando de tomar, a fertilidade retorna. Mas o que a gente vê na prática clínica, e inclusive já com estudos mostrando, estudos científicos publicados e mostrando, existe um estudo que mostra uma dificuldade 2 vezes aumentada de engravidar em mulheres que usaram previamente anticoncepcionais, comparados a mulheres que nunca usaram anticoncepcionais. E isso a gente vê, como eu tenho um consultório que trata muito disso, né? Quantas mulheres. E assim, e a história natural do mundo atual. A mulher, como eu falei, aquela mulher que saiu da escola, foi para a faculdade, saiu da faculdade, foi fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, mercado de trabalho, pronto. Agora eu tenho meus 45 anos, já tenho meu apartamento próprio, já tenho todos os meus títulos, já sou gerente, dona da minha empresa e agora eu quero engravidar. Mas, poxa, com 45 anos, você vai começar as suas tentativas, aí ela vai parar de tomar o anticoncepcional e, e que ciclo vai ser esse? Que ciclo menstrual vai ser esse? De todos os efeitos dos anticoncepcionais no corpo dela durante tanto tempo. Então, assim, uma coisa é o que a bula diz, só que na prática clínica, de fato, a gente vê muita diferença. Vê sim. Beleza. Obrigado. Nada.
Ok, doutor, o padre João levantou a mão, por favor, padre, fique à vontade. Boa noite, boa noite. Perfeito. Obrigado, obrigado pelo esclarecimento. A minha dúvida é sobretudo sobre os casos de endometriose que nós temos visto. Eu não sei se é porque me dou conta agora ou se realmente tem acontecido um crescimento de casos assim entre as mulheres. Tem algo a ver com o uso de pílulas por algum tempo? E se no caso de endometriose, que é um caso que eu acompanhei, uma menina que queria colocar um DIU recomendado por uma ginecóloga para evitar a menstruação e tratar essa endometriose. Eu imagino que os casos são muito particulares, mas não sei se tem algum comentário a fazer sobre isso também. Essa é a minha curiosidade. Padre, de felicidade a sua pergunta. Então, muito feliz de responder essa sua pergunta, porque quando eu estava planejando meu casamento junto com a minha esposa, então noiva, né? Fomos ao padre que celebrou o nosso casamento para tirar essa mesma dúvida, porque a minha esposa fazia uso de anticoncepcional para tratar a síndrome de ovários policísticos, que é outra doença, assim como a endometriose, uma doença que mexe com os hormônios e cujo tratamento da maioria absoluta dos ginecologistas é exatamente fazer a prescrição do anticoncepcional. O padre, então, nos falou: olha, sendo para tratar uma doença, vocês não estão usando o anticoncepcional pelo fator anticoncepcional. Ela está usando um remédio para tratar uma doença. Dessa forma, é lícito o uso. E dessa forma, nós ficamos utilizando o anticoncepcional e acabou vindo ao encontro da mentalidade contraceptiva que o mundo nos ensina e que assim que é muito natural do mundo atual aprendermos dessa forma. Então, nós nos casamos e começamos a curtir o nosso casamento. Vamos viajar, vamos nos conhecer, vamos curtir e depois a gente pensa nos filhos. Aí, 1, 2, 3 anos, tá na hora dos filhos? Então tá na hora dos filhos. Vamos começar a tentar. E aí, vamos então tirar o anticoncepcional. E quando tirou o anticoncepcional, a doença voltou com toda a força, deixando muito claro que a doença nunca foi tratada. A doença estava escondida lá, estava mascarada lá. E é isso que o anticoncepcional faz na endometriose, na síndrome de ovários policísticos. A endometriose, lembra que eu falei do endométrio, que é a camada de dentro do útero, que a cada mês cresce para receber um bebê, e se a mulher não engravida, essa camada descama e sangra, e isso é a menstruação. O útero foi feito para isso. O útero foi preparado para ter esse ciclo menstrual. A endometriose acontece quando algumas dessas células do endométrio saem por cima do útero, passam pelas trompas e caem na cavidade pélvica da mulher. Então, se instalam nos ovários, no intestino, nos ligamentos da mulher, nas trompas. E os mesmos hormônios que atuam no útero para a mulher ter o seu ciclo menstrual atuam no corpo todo. Então, essas células que estão fora do lugar também vão se multiplicar, crescer e sangrar. O útero é um órgão preparado para isso. O intestino não é. O ovário, a trompa não é. Então a mulher tem muitas dores. A mulher fica inflamada, tem essas inflamações, tem muitas dores, tem desconforto, tem todos os problemas da endometriose. E aí vamos pensar, poxa, se o que está causando esse mal para ela
é a menstruação, vamos cortar a menstruação. Só que esse raciocínio está errado. O que está causando mal não é a menstruação, é a endometriose. Então a gente precisa tratar a endometriose. E a pílula não trata a endometriose. Ela simplesmente bloqueia a menstruação. E essa sua ovelha, daqui a 5, 10, 15 anos, casada, e agora quero ter filhos e viver o meu matrimônio com o meu marido, vou tirar a pílula. A endometriose dela vai voltar com força total, deixando claro que ela nunca foi tratada. Ela simplesmente escondeu essa doença. Então, como a gente faz o tratamento? Citei aqui a felicidade que eu tenho de hoje ser um médico que trabalha com esse método natural, que é o método Creighton e a NAPRO Technology. E NAPRO significa Natural Procreative Technology, tecnologia de procriação natural, inspirado pela encíclica Humanae Vitae. Lá nos últimos parágrafos da encíclica, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, convoca os médicos, pesquisadores, homens de ciência a desenvolverem métodos para o conhecimento do funcionamento do corpo da mulher. E o Dr. Thomas Hilders desenvolveu, então, essa tecnologia que nós usamos atualmente. E me tornei um médico plenamente realizado, porque hoje eu faço medicina de verdade. Eu trato as mulheres verdadeiramente e de acordo com a minha moral, a nossa moral cristã católica. Até porque, um parênteses, minha resposta já está ficando muito grande, né? Mas sempre gosto de abrir esse parênteses, que eu sempre tive muito medo da aquela clássica resposta: minha religião não permite. Gabriel, por que você não passa anticoncepcional? Porque minha religião não permite. E, gente, não é isso. É muito pelo contrário. A igreja nos ensina o que é melhor. E ela sabe. E sabe por inspiração do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que em 1968, o Papa Paulo VI, que não é médico, não é da saúde, ele não sabia, mas inspirado pelo Espírito Santo, mostrou como isso faz mal. Então, hoje, eu não prescrevo anticoncepcional, não é porque que eu tenho um cabresto que a minha igreja não permite, que é um bando de padre velho que dá ordem e eu tenho que obedecer, senão eu vou para o inferno. Claro que não. Óbvio que não. Louvado seja Deus que não. Porque eu sob orientação da minha igreja, eu faço o melhor para as minhas pacientes. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. E que maravilha, né, gente? Doutor, é, também teve um comentário aqui no nosso chat bem interessante, que o doutor poderia também falar um pouco. Usei pílula para tratamento de acne. Parava de tomar, né, e a acne retornava, mesmo tendo usado Rocutan, talvez. Roquetan. Isso, quer dizer, é assim, né? Os médicos acabam também receitando para tratamento de acne, por exemplo. É mais um exemplo. É mais um exemplo. E o Roacutan, que é a isotretinoína, é um tratamento de verdade. É um tratamento verdadeiro para acne. A pílula anticoncepcional, e assim, aí outro detalhe importante para a gente falar, foram desenvolvidos naquela pesquisa de como desenvolver um hormônio semelhante à progesterona, foram desenvolvidos vários hormônios semelhantes à progesterona. E por isso nós temos tantas pílulas, diferentes marcas, diferentes nomes, porque existem vários diferentes progestágenos. E cada um com seu efeito colateral, cada um com seu foco. E existem as
medicações que têm um efeito mais para um lado androgênico ou um lado antiandrogênico. E quando eu vou então procurar um efeito, se o problema dessa mulher é espinhas, o médico vai procurar um hormônio que vá melhorar a espinha dela. Mas é exatamente isso, como estamos falando. Ela mesma já falou, quando ela para de tomar, as espinhas voltam. Então, assim, não está havendo controle nenhum. Precisa descobrir por que que ela está tendo essas espinhas. O que que está acontecendo com o metabolismo dela, com a pele dela, com oleosidade, com tudo isso, para então tratar verdadeiramente. Ok, continuando ainda, perguntaram se o Rocutan é o tratamento das acnes e tem efeitos colaterais na fertilidade. Quer dizer, então acho que assim, esse Rocutan é algo adequado para acne? Segundo, tem efeito colateral para a fertilidade? Então, outro tema muito legal da gente conversar aqui, porque, detalhe, eu não sou dermatologista, e esse é um tratamento que deve ser feito com dermatologista. O básico que eu aprendi do Roacutan é que ele assim, é a última linha, que é uma medicação pesada, deve ser feita por vários meses, e assim, é para quem já tentou de tudo, tem muita espinha aí, mas ele é um tratamento. O Roacutan é teratogênico. Se a mulher engravidar, esse bebê tem um risco altíssimo de malformação. Então, você vê, se você compra a embalagem de Roacutan, vem escrito em todos os lugares, vem sinal, desenho de proibido engravidar, exatamente por causa desse efeito teratogênico, como a gente chama. Aí, uma vez, uma paciente me procurou e falando, o meu médico me passou o Roacutan e me passou ao mesmo tempo a pílula anticoncepcional, porque e ele falou que só me passa Roacutan se eu tomar a pílula, mas eu não quero tomar a pílula. E eu falei, inclusive tem que assinar termo, tem várias coisas por causa desse risco. Mas por que que é passada a pílula? Porque é um tratamento coadjuvante? Junto? Não, é porque a mulher não pode engravidar. Então, existem outros métodos da mulher não engravidar. E que fique muito claro, esse é uma, esse é uma razão justíssima para a mulher não engravidar. Ela está num tratamento médico que traz um risco gravíssimo ao bebê se ela engravidar. Então, a igreja, nessa mesma encíclica riquíssima, que eu acho que todo católico deveria ler, fala sobre paternidade responsável e sobre saber o momento propício de engravidar, buscar uma gestação ou de espaçar e não engravidar. E só que aí como vamos fazer? Usando pílula, usando DIU? Não, porque isso é ilícito. Vamos então usar os métodos naturais e que funcionam de verdade. Volto a citar minha amiga querida que está aqui conosco, Angélica, que é instrutora do método Creighton, fez a mesma formação que eu, mas focada para instrução, enquanto eu fiz para a parte médica, e ela hoje é instrutora que ensina como fazer esse método com uma eficácia, uma taxa de sucesso no planejamento de 99,5%, se não me engano, que é semelhante no uso perfeito, é semelhante ao DIU. Então funciona e funciona mesmo. Essa mulher não pode engravidar, mas ela vai usar um método para não engravidar e vai funcionar. Muito bem. A Isabela pediu a palavra, mas antes, só pessoal, já aproveitando o gancho, doutor, lembrando que amanhã, na próxima aula, vai ser abordado dois assuntos que está ligado, né? Fecundidade e o método de ovulação, provavelmente deve ser o Billings ou É teu Billy, né? Eu vi que não foi Billings. falado, mas
tá ligado com esse assunto que você está falando, né? Então já deixa o recado aí, convite para amanhã. Isabela, por favor, a palavra é contigo aí. Olá, pessoal. Eu não vou ligar minha câmera, já que a gente está falando de dermatologia. Eu, por acaso, fiz uma coisa no meu rosto hoje e vou poupar vocês de olharem, que está todo vermelho. É, eu vou falar só, primeiramente, um comentário, e depois uma pergunta. A primeira é que eu acredito que o método Creighton, ou o método Billings, métodos naturais em geral, tinha que ser ensinado, assim, eu queria ter aprendido isso assim que eu menstruei. Gente, por que que eu tenho quase 30 anos e só agora que eu estou conhecendo, a minha fertilidade? E estou fazendo o método Creighton com a instrutora e uma médica da Napro Technology. Já tive que fazer cirurgia nos ovários, já falaram, ai, coloca o DIU, acabei colocando antes, quando não sabia, né, dessas informações, principalmente dos abortos ocultos, assim que descobri, tirei imediatamente, assim, marquei no dia seguinte, tirei. Então, assim, eu acho que vai poupar muita dor para as mulheres se, sei lá, fazer um projeto de lei para ensinar isso nas escolas, ou um livro, tipo, para as adolescentes, falando, porque eu me sinto muito traída. Assim, já chorei, tipo, é horrível você sentir que você pode ter tirado uma vida sem você nem saber. Então, assim, eu acho que isso é importante, assim, você, doutor, que eu incentivo, não sei, começar a falar isso para adolescentes, 12, 13 anos, assim, que começa a menstruar, literalmente. É, e aí a minha pergunta como você estava falando da história dos contraceptivos, já estou bastante avançada até nos assuntos, né, da fecundidade, dos abortos ocultos, etc., tanto porque eu estou fazendo a pós-graduação. Mas eu queria saber um pouco, porque a Igreja Católica foi a única, sim, ficou levantando sozinha a bandeira de defesa da vida desde sempre, mesmo antes de saber que os contraceptivos causavam abortos ocultos, né? E aí eu queria, se você tivesse informação, uma perspectiva histórica de como, desculpa a expressão, mas as outras denominações cristãs começaram a abrir as pernas para essas ideologias contraceptivas, e também tenho dúvida sobre quando que a comunidade judaica começou a também fazer isso. Eu tenho, assim, eu acho que a teologia do corpo, o método Creighton, isso tinha que ser aprendido em todas as denominações cristãs, não é só a católica. Assim, se você é verdadeiramente pró-vida, né, eu dou palestras também, vejo uma resistência enorme quando é para falar de fertilização in vitro ou contraceptivos em igrejas evangélicas. Parece que não quer saber. Hoje em dia, todo mundo tem essa mentalidade, então eu queria ver uma perspectiva histórica de quando que as outras denominações começaram e, enfim, não vou me delongar mais. Eu não vou conseguir te dar essa resposta. Eu já li sobre, mas não consegui ler para aprender e apresentar, falando sobre as igrejas protestantes, né, sobre as mudanças que foram feitas. Só que conhecereis a verdade e a verdade os libertará, né? Eu tenho alguns amigos protestantes e que esse conhecimento
fisiológico, quando a gente entende que é medicina de verdade, que é exatamente como a gente falou aqui, que não é determinação arbitrária da igreja, mas é conhecimento do funcionamento. Se eu tenho amigos ateus que são absolutamente contra o aborto em qualquer situação. Por quê? Porque eles veem que o aborto é um atentado contra um bebê vivo, um ser humano vivo. Então, assim, como eu falei, graças a Deus que eu tenho a minha religião que me ensina e me orienta, mas eu não preciso falar de religião para falar da dignidade humana. E com isso, eu tenho amigos protestantes e protestantes sérios e que frequentam e estudam muito e que vieram conversar comigo. Assim, eu tenho aquele livro do Christopher West, que é A Teologia do Corpo para Iniciantes, né? Que assim é uma maravilha aquele livro. E quem me deu foi esse casal de amigos protestantes, porque eles começaram a estudar, eles quiseram correr atrás para saber. E é isso, assim, a riqueza da teologia do corpo, aquelas homilias do Papa João Paulo II, hoje também santo da nossa igreja, é muita sabedoria e que vai muito além de religião. Mas gostei muito da sua pergunta porque vai me fazer estudar. Eu quero saber sobre judeus, sobre protestantes, e porque de curiosidade, É, gostei muito da sua curiosidade, que também se torna a minha. Mas só gostaria de falar, de citar esses casos para você, que assim, eu realmente penso que vai muito além de religião e é dignidade humana. A questão é que a nossa religião, nós temos uma religião que é perita em dignidade humana, né? Então, assim, a defesa da vida sempre vai vir como ensinamento da nossa igreja. Então, por isso é tão importante. E outra, só voltando rapidinho lá no comentário que você fez, que eu concordo plenamente com você e sempre faço a comparação. Poxa, acho que todas as mulheres, e homens também, e para quem eu perguntar, você sabe o que é uma TPM? Vão saber me responder. Por quê? Porque todo mundo fala sobre isso. Mas quantas vezes no meu consultório eu recebi pacientes falando, doutor, eu estou com corrimento, eu quero que você me passe um antibiótico, um creme vaginal para tratar isso. Eu fui examinar e era pura e simplesmente muco cervical, mostrando fertilidade da mulher. Então a mulher está com um sinal de que o corpo dela está funcionando perfeitamente e ela acha que é doença. Por quê? Porque não foi ensinado. E seria tão maravilhoso que a avó ensinasse para a mãe e a mãe ensinasse para a filha. E a gente tem um caso clássico que a gente sempre gosta de contar quando a gente faz o curso de formação. Tem uma das formadoras que é instrutora e que ensinou para as filhas delas, para as filhas dela, ainda quando elas eram crianças. E a filha dela chegou para a mãe e falou, antes da primeira menstruação, mãe, eu vou menstruar daqui a pouco. Que isso, filha? Tá maluca? Você nunca menstruou? Ah, mas eu tô vendo sinais. Dito e feito, 15 dias depois, ela menstruou, ela teve a primeira menstruação. Uma menina, nos seus, vou chutar, 10 anos, foi capaz de identificar a primeira menstruação dela por conta da observação do corpo, porque foi ensinada pela mãe. Que maravilha que é isso. verdade. Eu acho que exatamente ensinar as meninas pode até ser antes da menstruação, mas definitivamente quando menstruar, igual a mãe ensina, filha, olha, é assim que você tipo, tira o seu absorvente, depois você faz no papel higiênico, porque é dessa forma que é o mais educado, se você tiver num lugar e tudo, tipo, ensinar isso, porque eu tô ralando para aprender o método Cradle, e é um ato de fé, assim, eu falo para Deus, Deus, você sabe que eu tô fazendo isso por você, porque
seria mais fácil tomar isso ou fazer aquilo, mas é entregar fertilidade para ele. E aí eu vejo também que é uma tristeza que muitos pró-vida, eu sou diretora de uma casa pró-vida, e que às vezes vem uma pessoa fazer uma reunião comigo e tal, e fala, por que que não se cuidou, né? Tipo, se referindo que usar camisinha anticoncepcional tipo, e aí, tipo, como é que eu vou explicar para a pessoa na reunião? Teve até uma médica ginecologista que entrou em contato, gostaria de ser voluntária para colocar DIU nas suas meninas pós-parto. Aí eu ignorei, porque como é que eu vou explicar? Tipo, ela tá até com boas intenções, né, eu quero ser uma voluntária, mas ao mesmo tempo já vem com uma mentalidade eugenista de para parar de ter filho, né? Porque são mulheres extremamente vulneráveis, pobres e etc. Tipo, Exatamente. para parar, né? Então é um desafio aí. Obrigada. Muito bom, muito bom. Doutor, antes de passar a palavra para a próxima, escreveram aqui no chat que em BH foi criado o Dia Municipal dos Métodos Naturais. Legal, né? Uma iniciativa Muito legal. bem legal. Eu soube disso, é incrível. Fera, muito bom. Então, por favor, desculpa, notebook. É a Angélica que tá. O nome dela é Notebook, mas é a Ah, então tá Angélica. bom. É Ela a fez um Angélica? pedido amiga. Vai lá, Angélica. Nada, mudar esse nome. Doutor Gabriel Kelly Bettini sabia que era mas como você disse, né, desde o começo lá, sim, noivo, casado, tudo anticoncepcional. E por ser médico ginecologista, que eu acho que, né, nas nossas brincadeiras, ser ginecologista e ser santo é uma coisa bem complicada, né? Então, você está nadando contra a maré. Eu queria saber, por ser esse médico nato, que defende a vida, que procura tratar a mulher e não bloquear a fertilidade, como que é isso para você, no seu exercício da função, para lidar com essa pressão também da indústria farmacêutica, né? É um comércio muito maravilhoso, com promessas maravilhosas, né? A gente brinca que o anticoncepcional é igual aquele remédio do tio Carteiro, que cura de câncer, a diabetes, cura tudo, porque os médicos, a maioria, só passa isso, né? Tá com dor, vai no anticoncepcional que vai resolver. Então, você tá no meio em que é o ponto fora da curva. Como que é isso no exercício da função, né, de médico? Nossa, em primeiro lugar, é muito difícil, porque os ataques vêm de todos os lados, né? Em primeiro lugar, o quando eu estava começando a atuar dessa forma, eu sou ginecologista e também obstetra, né? E assim, a obstetrícia, os partos, é a parte assim que eu mais amo fazer. Eu sou apaixonado pela obstetrícia. E teve um período na minha vida que a consulta que eu mais tinha pavor era a consulta pós-parto. Porque eu passava a gestação inteira com a mulher e fazendo pré-natal, aí chegava na consulta pós-parto e vinha a demanda natural dos tempos atuais da mulher. E aí, você vai colocar um DIU em mim ou você vai me passar um anticoncepcional? O que que eu faço agora para não engravidar? Já tenho meu bebê, já não quero mais. E aí eu precisava falar, então, é que eu não trabalho com DIU, eu não coloco DIU, eu não... E é, esse embate é muito difícil, porque, como falamos aqui na aula, a gente nada contra a mentalidade do mundo. Então, é muito, muito difícil. Mas, atualmente, graças a Deus, as mulheres já me conhecem muito, né, de Instagram e do que eu falo. Então, já estou conseguindo, já estou criando o público, né? Mas de qualquer forma, já não tenho mais, e pelo contrário, eu quero cada vez mais divulgar e falar sobre, olha, eu trabalho com os métodos naturais. O seu planejamento atual é não engravidar,
temos como fazer isso de forma totalmente segura. E outra coisa, quando chegam aí, você falou sobre a indústria farmacêutica, debochado do jeito que eu sou, eu adoro quando chegam as representantes da indústria farmacêutica no meu consultório para divulgar os anticoncepcionais. Elas vão divulgar as marcas e tal. Elas chegam no consultório de um ginecologista, ou seja, já está garantido aqui que meu produto vai ser vendido, né? Porque anticoncepcional. Aí eu chego, olha, eu não faço anticoncepcional. Eu vejo quase que a alma saindo do corpo dessa pessoa. Porque ela fica. Cara, a única certeza que eu tinha é que o ginecologista passa anticoncepcional. Como é que eu estou diante de um ginecologista que está falando que não passa anticoncepcional? E é muito interessante que aí eu começo a conversar com essas mulheres e elas vêm e me contam, doutor, eu faço propaganda desse anticoncepcional, mas eu odeio anticoncepcional. Ele me faz mal, ele mexe comigo, eu não uso, eu não. E é com isso, já duas representantes farmacêuticas fizeram pré-natal comigo. Depois de tirar o anticoncepcional, engravidaram e tiveram seus bebês comigo. É muito bom poder trabalhar com isso e, como eu falei, é fazer medicina de verdade. Eu não tô, eu não tô catequizando, não estou convertendo, não estou evangelizando, mas ao mesmo tempo estou sim fazendo tudo isso com a minha vida, com o meu trabalho, com é, a minha. Eu quis dizer assim, eu não estou subindo num púlpito para falar, venham para o catolicismo. Existe momento de fazer isso e, graças a Deus, né, eu tenho a oportunidade de fazer isso, mas na minha vida, no meu consultório, eu consigo evangelizar de outra forma. Isso é muito maravilhoso. Mas outro detalhe, o que inclusive já conversamos com isso, enquanto eu tenho o lado debochado, você tem o lado bravo, mas que nós ensinamos a mesma coisa, e que é muito legal. Eu gostaria também de falar sobre esse ponto, que assim, inclusive da dificuldade que foi a Isabela, né, falou sobre a dificuldade de, aos 30 anos, começar a fazer as observações todos os dias. E quando a gente estuda métodos contraceptivos, existem os métodos que a gente chama de coloque e deixe. É para Aí fala, é para a mulher que não quer se preocupar, ela vai colocar o DIU e só precisa voltar daqui a 5 anos. E que maravilha isso, né? Ela não precisa prestar atenção em nada. E eu quero apresentar o raciocínio exatamente contrário. E como é maravilhoso eu poder apresentar um método que a mulher vai saber todos os dias o que está acontecendo. Ela se conhece, ela sabe não só período fértil, não só menstruação, mas o funcionamento do corpo dela. Então, assim, o meu jeito de ensinar é do jeito debochado e do jeito que eu falo bobagem mesmo, tá? Se incomodar alguém, me fala que eu peço desculpas, mas também não vou parar de falar. Mas eu pergunto para a mulher que fala que tem a dificuldade de fazer todas as observações, eu pergunto, existe alguma possibilidade dessa mulher abaixar a calça e a calcinha e encontrar cocô na calcinha? E eu esqueci de me limpar quando eu fui ao banheiro fazer cocô e aí sujei minha calcinha. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque desde 3, 4 anos de idade, os pais ensinam que toda vez que essa mulher for fazer xixi, for fazer cocô, ela tem que se limpar. E ela faz isso 1, 2 vezes ao dia, toda vez que vai ao banheiro. Então é natural. Você não chega assim e acha sua calcinha molhada, sua calcinha com cocô, porque você esqueceu. E o método Creighton, ou Billis, que seja, mas o método Creighton, que é o mais objetivo de fazer as observações, é isso. Eu digo, aprendi levando bronca da minha esposa,
como é difícil, sim, é difícil, é chato, você lembrar. Só que precisa se tornar algo natural, assim como se limpar na privada, quando você vai fazer xixi ou cocô. E aí se torna natural. E com isso, a gente tem gestantes, né? Durante a gestação, a mulher não vai fazer os 9 meses de observação, só que se tornou tão natural que a mulher está lá com 7 meses, ela passa o papel e olha como deve ser feito no Creighton, porque é natural para ela. Então se tornou algo natural dela fazer a observação. Ok. Doutor, surgiu também mais uma dúvida aqui, que é o seguinte, hum, como o DIU provoca o aborto? O doutor pode repetir, por gentileza? Sim, então, como eu falei, a questão do mecanismo primário e secundário de ação, né? O mecanismo de ação primário do DIU é não permitir que o espermatozoide encontre o óvulo. E esse mecanismo não é abortivo, porque se não existe o encontro, não existe a fecundação, não existe o embrião. Só que isso não acontece em 100% das vezes e esse método falha. E quando ele falha, entra em ação o mecanismo secundário. E o mecanismo, a ação do DIU especificamente, é porque ele é um dispositivo que fica lá dentro do útero irritando o endométrio. A função do DIU é irritar o endométrio, é inflamar o endométrio. E esse endométrio inflamado não está receptivo para um embrião. Então, o embrião não consegue se fixar lá. E dessa forma, o embrião é abortado. E levanto, inclusive, esse pensamento, esse raciocínio para a gente pensar junto. E eu gosto de fazer esse paralelo também com uma quimioterapia, por exemplo. Quando um paciente que está com câncer uma quimioterapia, a quimioterapia faz muito mal para o paciente, agride o paciente, ele perde cabelo, perde unha, ele fica, emagrece, ele não consegue comer, ele vomita. A quimioterapia faz muito mal para o paciente, só que faz muito mais mal, com o português falando dessa forma, obrigatoriamente, mesmo para enfatizar, faz pior, né, para o câncer. Então, é importante para esse paciente essa agressão, porque ele está tratando essa doença tão grave que é um câncer. No DIU, o DIU está agredindo o seu corpo, o corpo da mulher, para tratar algo que não é doença. Vocês entendem a loucura que é isso? Você fazer mal para o seu corpo sem haver essa necessidade. Você tratar o que não precisa ser tratado. Você chama filho, que é uma bênção, de doença. E trata essa doença fazendo mal para o seu corpo. É ruim de todas as formas. Muito bem. Tudo bem, gente? E aí, mais dúvidas? Enquanto vocês estão criando coragem, já estamos aqui 1 hora e meia, hein, doutor? É, Sabe uma coisa que eu também queria perguntar aqui, que perguntaram, que eu não estou achando, mas assim, talvez o senhor possa passar os seus contatos, perguntaram se o doutor atende online, em algum momento aqui do sim, bate-papo. atendo sim. Meus contatos no Instagram, me acha fácil, @drgabriel.arregui. Eu escrevo aqui no chat. Isso, por favor. Deixa eu colocar aqui. drgabriel.arregui. E um doce para quem adivinhar o nome da minha clínica. Angélica não vale. Mas eu, junto com a minha esposa, que é fisioterapeuta, e a minha comadre, madrinha do meu filho, que é pediatra, nós três fundamos aqui no Rio de Janeiro a clínica Humane Vitae, justamente inspirados pela encíclica
essa encíclica que é tão maravilhosa e que foi fundamental na nossa formação, né? Então, nós temos hoje a Clínica Humane Vitae, aqui no Rio de Janeiro. E aqui a gente desenvolve todo esse atendimento. Que maravilha, gente. Mais uma aqui da Kátia, doutor. E o DIU com hormônios, como é? Ele tem o mesmo efeito sobre o endométrio, de atacar o endométrio, só que além disso, ele tem também um progestágeno com o objetivo de bloquear o ciclo. Esse bloqueio não funciona, como a gente falou, em 100% das vezes, inclusive após o primeiro ano, esse efeito é fraquíssimo, e o hormônio também vai diminuir o endométrio e também prejudicar a formação do muco cervical. Então, a gente tem um efeito tanto local quanto sistêmico do DIU hormonal. Kátia, ok, respondida? A Isabela falou um negócio legal aqui, Isabela, que ela tem um PDF, né, com várias explicações, e ela está disponibilizando aqui para a gente. Eu acho que você poderia tentar jogar lá no grupo de WhatsApp, que com certeza muitos farão proveito, né? E respondendo a Kátia, que perguntou aqui no chat, ela perguntou se o DIU hormonal não bloqueia a ovulação. Ok. O objetivo dele é bloquear, sim, mas a gente tem estudos mostrando que após o primeiro ano do DIU, um detalhe, ele é indicado de ficar até 5 anos, mas aí, depois do primeiro ano, 80% dos ciclos da mulher já são ovulatórios. Então, ele não tem esse efeito anovulatório de modo tão eficaz. Nossa, agora o pessoal está bastante ao mesmo tempo. Calma aí, gente, só ver aqui que eu me perdi aqui. A Isabela compartilhou aqui no Docs, legal, obrigado. Tá, também vou baixar, muito bom. A Kátia continuou, aonde que ela pode encontrar esses trabalhos, doutor? Se tem né, algum site, algum repositório, né? Acho que é isso. O jeito mais, eu acho que o melhor compilado que nós temos é o livro Abortos Ocultos, que é inclusive aqui da Pios mesmo, né, do Marlon e da Ana. É um livro escrito por eles, o Marlon e a Ana de Rosa, junto com o Luan também, de Florianópolis. E é um livro que traz todos esses assuntos, inclusive com todas as referências bibliográficas, todos os artigos, tudo que foi estudado para escrever esse livro. Então, é um compilado de todas essas informações e com as referências. Muito bom. O nome do livro é Abortos Ocultos. E pode ser, Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. deixa eu procurar, aqui ser encontrado no site da editora Pius, é isso, doutor? Sim, isso mesmo. Abortos ocultos e mentalidade contraceptiva. Eu já jogo ali no. Ah, tá. Estou colocando aí no chat, gente, o link do livro que o doutor acabou de falar, tá? Perguntaram o nome da clínica do doutor, então se chama Humanivit, certo, doutor? Uma clínica do Isso. Rio de Janeiro. Tem também no Instagram, né? @Clínica Humane Vitae. Lembrando que escreve Humanae Vitae. E a gente não publica muito lá, falha grave nossa, né? Mas o Instagram da clínica ainda está engatinhando. Se Ok. quiserem seguir lá, pode ser inclusive um estímulo para desenvolver esse Instagram. Eu não sei o tempo do doutor.
Eu gostaria de saber, a José Ronaldo Nogueira, eu gostaria de saber sobre a pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte, assim como o, o DIU que é colocado após a relação, né, esses são os mais fáceis de explicar sobre os abortos ocultos, porque assim, esse é um, a gente tem os estudos e nos livros de embriologia falam que após a relação sexual, 5 minutos após a relação, a gente já encontra espermatozoides lá na trompa da mulher, já pronto para fecundar o óvulo. Então, a pílula do dia seguinte, que é do dia seguinte, mas pode ser usada, segundo a bula, até 72 horas após a concepção, é muito fácil da gente raciocinar que a única forma dela atuar é causando um aborto, porque ela não tem como chegar antes do espermatozoide chegar até o óvulo. Ou seja, mas e se a mulher não estiver ovulando? Então não precisa da pílula, entendeu? Então, assim, se ela for necessária, ela mata o bebê. Se ela não for necessária, ela não precisa ser tomada. Então não deve ser tomada sob nenhuma justificativa. Ok. Certo? É um assunto importantíssimo que com certeza gera muitas dúvidas. Sim. Pessoal, alguém mais gostaria de aproveitar? Já também lembrando, quando vocês pensam aí que amanhã teremos a nossa quarta aula, né, com os assuntos da fecundidade e o método de ovulação Billings, que vai ser também super legal. Não percam. E para quem está perdendo, o pessoal está escrevendo aqui no chat, fiquem tranquilos que todo esse conteúdo está sendo gravado e vai sendo disponibilizado no grupo do WhatsApp, tá bom? Doutor, eu acho que cessou. Parece que encerrou, né? Mas, gente, então, como um recado final, Isso. gostaria de me colocar totalmente à disposição. Eu amo falar sobre esse assunto, é um assunto que foi. Deixa eu mostrar que eu estou com ele aqui. Esse livro, Abortos Ocultos, Isso. aqui. Então, esse livro foi muito importante na minha formação, e a partir dele eu comecei a estudar muito sobre esse assunto. Eu atualmente amo falar sobre esse assunto. Então, assim, contem comigo. Não sei se o Padre João ainda está por aqui, mas como eu contei a história do meu casamento, né? E como esse padre, com toda boa vontade, é um padre muito querido nosso, mas acabou nos dando uma informação não tão acertada, né, digamos assim. Então, um trabalho atual que eu tenho desenvolvido é ir às paróquias, ir aos párocos, ir a curso de noivo, encontro de preparação para a vida matrimonial, como a gente tem chamado atualmente, né, justamente para ser um médico com conhecimento médico, que o padre não tem a obrigação de ter conhecimento médico. Então, um médico com conhecimento médico falando com a propriedade sobre moral católica, sobre o que a gente pode. Então, aí me perguntam, existe alguma situação em que pode usar anticoncepcional? E eu digo hoje, não, não tem justificativa para o uso de anticoncepcional. Mas e para tratar endometriose? Não trata e tem tratamento de verdade. E para tratar SOP, síndrome de ovários policísticos? Não trata e tem tratamento de verdade. Então, não existe nenhuma justificativa. Excelente. Excelente. Doutor, Então, contem comigo de verdade e
podem me chamar sempre que precisarem. Perfeito. Então, pessoal, seguindo aí o doutor no Instagram dele, das dúvidas depois também, né? Pós-aula, surge aquela dúvida, com certeza o doutor vai estar lá para responder. Doutor, obrigado mais uma vez, Deus abençoe toda a tua missão, Amém. tá bom? Também agradecer, né, o organizador, os organizadores, em nome do professor Wendel, que não pôde estar aqui nem amanhã também, né? Estarei de novo aqui com vocês amanhã, mas em nome dele, né, parabenizá-lo por este congresso que ele organizou, ele, mais alguém, talvez que eu não conheça, né? Que, como vocês estão vendo, são assuntos importantíssimos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Muito obrigado a todos, tenham uma Muito boa noite. obrigado. Boa noite, fiquem com Deus. Amém. Vocês também, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.